Josué capítulo 22. Nós estamos quase terminando a série de Josué. O capítulo 22 eu tive que dividir em duas partes, justamente porque esse capítulo tem muita informação, muita coisa, Todos os visitantes receberam a prancheta, todos, para anotar o nome. Algum visitante não recebeu? Se não recebeu, levante a mão que nós vamos até você. Josué capítulo 22, verso 1 ao verso 9. Vamos ler juntos. Se você está com a sua Bíblia, lê aí. Se não, pode acompanhar no telão. Josué capítulo 22 diz assim: Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade, a metade da tribo de Manassés, e lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, seu Deus, lhe entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, que amem o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera as terras em Bazã, e a outra metade da tribo Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Dividam com os seus irmãos os despojos dos seus inimigos. Verso 9: assim as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Amém, queridos? Vamos orar. Espírito Santo, conceda-me graça, sabedoria, e que eu seja um instrumento do Senhor na vida de cada irmão e irmã aqui presente. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, por isso abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz. Usa-me, Senhor, por misericórdia, graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em meio ao Dia das Mães que nós comemoramos hoje, nós temos muitos motivos para lembrar das mães, como já foi feito aqui pelo pastor Márcio, como nós fizemos aqui em meio às orações. E enquanto o Espírito Santo estava gerando essa palavra no meu coração, curioso porque o próprio Senhor, às vezes traz algumas coisas que tem tudo a ver com o tema, com a passagem. E uma das coisas que é muito característico de toda mãe, a minha que normalmente vê sempre as pregações minhas, é muito característico mãe gostar de repetir muito, Qual mãe, Cadê as mamães de novo aí? Levanta a mão. Já disse assim: meu filho, eu já falei isso quantas vezes com você, Lá em casa não é diferente, Nayara fala com as crianças assim: eu já falei quantas vezes com vocês, As mães mais estressadas falam: vou jogar esse sapato na sua cabeça, você não me ouviu, menino. Minha mãe mesmo, eu já tenho 17 anos de casado, já tenho 6 anos que não moro mais em BH, nós somos natural de BH e fomos para Vitória, ficamos 4 anos e agora estamos aqui em Ipatinga há 2 anos. E ainda assim, quando eu vou lá, ela fala assim: meu filho, não está esquecendo a chave, o telefone, A dona Marlene, ela gosta de falar a mesma coisa. Mãe gosta de repetir, A mãe gosta de falar e repetir, e insistir, E a gente fala: mãe, tá bom, já falou,
né? Os filhos, eu estou vendo lá em casa acontecendo isso, né? Eu me vejo falando assim, gente, parece que é eu falando, né? Os filhos que estão aqui presentes falando assim, Deus, usa o pastor Bruno agora, Senhor, né? Mas calma que vai vir. E aí, é muito comum que as mães venham repetir, né? Quantas mães já falaram, eu já falei quantas vezes com você, menino, eu tenho que falar a mesma coisa. Agora, você sabia que na Bíblia também, a Bíblia é cheia de repetições? Você sabia? Bom, agora engrossou o caldo para os filhos, né? Porque a mãe tem respaldo bíblico para repetir, né? Né? Oh glória, né? A Bíblia traz muitas repetições, isso mesmo. O tema da minha mensagem é as repetições de Deus. E o texto de Josué, capítulo 22, é um texto de repetição. Esse capítulo é um capítulo que, na verdade, ele expressa uma concretização de algo que Deus declarou em Josué capítulo 1. Em Josué capítulo 1, dos versos, nós vamos ler daqui um pouquinho, dos versos 12 a 15, é exatamente Deus falando com essas 2 tribos e meias a respeito do que acontece aqui, se eles cumprissem e obedecessem a ordem do Senhor. Deus dá uma ordem para essas 2 tribos e meias. E no verso 1, acompanha novamente comigo aí, Josué convoca essas 2 tribos e meia, de Ruben, de Gade e a metade de Manassés. E ele então, ao convocar, ele disse assim: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje vocês não abandonaram os seus irmãos. Queridos, eu não sei se você conhece bem a história, mas deixa eu aqui resumir. O capítulo 1, verso 12, vamos ler, e aí depois eu resumo para você aqui o fato. Vamos lá, Josué capítulo 1, verso 12 a 15. Josué capítulo 1, verso 12 a 15. Esse é o relato dos preparativos para a entrada da terra prometida. E o verso 12 diz assim, Josué 1,12: mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor seu Deus lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos, os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão, mas a todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês o ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Então preste atenção. O mandato do Senhor em pedir para que aquelas 2 tribos e meias fossem para a guerra, era mediante algo que já tinha acontecido. Moisés, e depois se você quiser, você que está anotando aí, você pode consultar Números capítulo 33, e você também pode consultar também Deuteronômio capítulo 3, nesses 2 textos, Moisés dá uma ordem a essas duas tribos e meia, e essa ordem que Deus dá, Ele dá, por quê? Porque eles já tinham recebido a terra como promessa, terra essa que Deus tinha dado para eles, antes do povo, do resto das tribos conquistarem Jericó e as outras cidades. Eles foram privilegiados por receberem as terras antes dos outros, mas Deus disse assim: olha, vocês vão receber, porém, vocês vão ter que ir junto com os outros povos nas guerras, vocês não vão poder ficar desfrutando da terra, vocês estarão indo com os outros povos, e os homens estarão indo. Por volta de 5, 6 anos, eles foram para a guerra.
E somente no capítulo 22 é que eles estão liberados para voltar para suas casas. Queridos, entenda, os homens mais fortes, aqueles preparados para estarem no exército, saíram, mesmo tendo já a sua terra conquistada, recebida. Eles foram porque o texto diz que Deus dá a ordem através de Moisés, e Josué replica essa ordem no capítulo 1, verso 12, onde ele diz: olha, Moisés já deu essa ordem, então vocês vão ter que cumprir, vocês receberam a terra, estão no bem bom, mas agora é hora de vocês irem juntos. E o texto diz, do Josué 22, diz que Josué reconhece que eles foram fiéis a esse compromisso, e eles foram para a guerra, e foram e guerrearam, e não esmoreceram nesse compromisso. É interessante perceber aqui a fidelidade daqueles homens, num compromisso que Deus fez com eles, mas também um compromisso com os seus irmãos, irmãos que não eram das suas tribos, mas eram irmãos, co-irmãos deles, porque eles ainda não haviam conquistado, mas eles sim. Seria talvez cômodo para eles permanecerem nas suas terras, porque eles não precisavam de entrar em guerras. Nós não sabemos aqui se alguém ficou para trás, se homens morreram, se ao regressarem todos aqueles que foram voltaram, mas o fato é que houve sim uma obediência. A segunda coisa que eu quero destacar aqui está no verso 4, outra repetição, porque nós já lemos aqui do verso 12 exatamente o que nós lemos no capítulo 22, verso 1 a 3. Agora o 4, note que você também vai ver mais uma vez as repetições acontecendo. Capítulo 22, verso 4: agora que o Senhor, seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhe deu do outro lado do Jordão, mas guardem fielmente os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhe deu. Que amem o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração, de toda a alma. Queridos, mais uma vez o texto repete. Esse do verso 5 você vai encontrar em Mateus, você vai encontrar em outros textos da Bíblia, repetindo o mesmo texto que eu acabei de ler. E o verso 4 também repete. Olha o capítulo 21 aí, verso 44, vê se não é um repeteco. Olha aí, capítulo 21, verso 44 diz: o Senhor lhe concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhe, pois o Senhor entregou todos em suas mãos. Não vai dar tempo, mas Deuteronômio capítulo 4, verso 4, Deuteronômio 4, 29, Deuteronômio 6, 5, Deuteronômio 10, 12, 11, 13 e Mateus 22, 37, são textos muito parecidos com o verso 5, onde Deus fala através de Josué para o povo. Deus estava dizendo para o povo o seguinte: gente, olha, agora vocês vão descansar, vocês já fizeram a missão de vocês, já foi cumprida, mas continue amando a Deus, andando com Ele, seguindo Ele, não retrocedam. De novo Deus repete algo que poderia ser assim: ah Deus, eu já sei, o Senhor já falou isso, para com isso, o Senhor já repetiu quantas vezes isso? Mas Deus repete uma ordem, e ela repete várias vezes, inclusive em Mateus, quando lá em Mateus capítulo 22, abre a sua Bíblia, eu vou pedir só para você abrir Mateus 22, repare que é um contexto totalmente diferente, com um povo, é uma realidade totalmente diferente, mas o texto repete.
Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, verso 37. Vê se esse texto não parece com o que nós lemos. Esse é um texto baseado em Deuteronômio 6,5. Diz: respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Está vendo Deus repetindo em Josué, em Deuteronômio, em Mateus, e assim nós citaríamos aqui outros textos parecidos. E mais uma vez acontece a repetição. Josué 22, o verso 6, acompanhe agora comigo aí, Josué 22, 6. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés dera em Bazã, e a outra metade da tribo de Josué dera nas terras no lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. E ao mandá-los para casa, Josué o quê? Abençoou. Josué faz isso com eles, baseado naquilo que Deus já tinha falado através de Moisés em Josué capítulo 1, verso 12. Se nós lermos também Josué capítulo 14, verso 13, você vai perceber Josué tendo a mesma prática de abençoar, ou seja, a mesma atitude que ele faz com essas 2,5 tribos, ele também repete em outras circunstâncias. Gente, a Bíblia inteira, ela deixa bem claro algumas coisas que Deus repete e fala com o seu povo. E por que Deus faz isso? Deus faz isso porque Ele sabe muito bem que nós temos o mau hábito de esquecermos muito as coisas. Não é o que nós fazemos através da ceia. Não está na Bíblia que a gente tem que ceiar todo mês, mas está na Bíblia que a gente não deve esquecer do que Ele fez por nós. E olha que às vezes uma vez por mês a gente até já esquece. Passou uma semana. Nós temos uma natureza que inclina às vezes a nos esquecermos de coisas que nós não deveríamos nos esquecer. E esse texto aqui traz 3 aplicações muito claras. A primeira: Deus não se cansa de lembrar-nos, Deus não se cansa de repetir para a gente: preocupe-se com o seu próximo. Não foi o que Ele fez quando Ele disse às 2,5 tribos: olha, vocês conquistaram, mas lembrem-se dos seus irmãos que ainda não conquistaram. E é exatamente isso. A primeira coisa que Deus nos chama a atenção nessa noite é: ei, não se esqueça de preocupar-se com o seu próximo. Gente, isso é uma verdade tão grande que o próprio Paulo faz isso quando ele fala 1 Coríntios capítulo 13, olha, eu posso ter amor, eu posso fazer um tanto de coisas, se eu não tiver amor não adianta nada. Paulo chega a resumir os mandamentos em amar o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Deus está nos lembrando de uma coisa que pode parecer óbvia, e é óbvia para todos nós aqui, mas vamos ser sinceros aqui, a gente se esquece. E por isso Deus precisa de repetir e dizer: ei, não se esqueça de se preocupar com o próximo. Gente, a história do bom samaritano. A história do bom samaritano é um texto que Jesus está criticando a religiosidade judaica da época, porque ele fala que um levita passou e não se preocupou com o homem que estava todo machucado, porque ele foi assaltado e alguém agrediu aquele samaritano, aquele homem que estava ali no meio do caminho. E aí depois um sacerdote passa e não cuida dele. E quem cuida daquele homem que estava ferido? Um samaritano.
E o que Jesus estava falando? Porque aquela história é baseada no amor ao próximo. Ele está dizendo: gente, se homens como o levita, como um sacerdote, que deveriam se preocupar com o próximo, que é algo natural de alguém que está no sacerdócio, servindo a Deus, e eles não se lembraram, quem se lembrou foi o bom samaritano. Gente, o negócio é tão feio que até aqueles que são mais abnegados, em muitos dos casos a abnegação é disfarçada. Não estou dizendo que todos, disfarçada por um altruísmo, ou por pessoas que se dizem assim: gente, como essa pessoa se nega e ajuda o outro, mas às vezes no fundo é para mostrar, ou às vezes até para suprir uma carência, e acaba ajudando, mas no fundo é para si mesmo. Eu tomei de Deus uma vez assim. Me lembro que desde os meus 15 anos eu lidero pessoas. E então, eu já contei aqui na igreja, talvez você não conheça, mas a minha história, agora em janeiro, eu fiz 17 anos de ministério pastoral, fui consagrado com 24 anos, e então eu servi muitos anos nos adolescentes, lá de BH, da Lagoinha da Matriz mesmo, e em um determinado momento eu tinha certeza de que eu ia assumir o ministério de adolescentes, pela experiência, pela bagagem e tudo mais. Aprova o Senhor isso não acontecer. E aqui não é o caso de eu contar, porque a história é longa, mas o fato é que isso me gerou uma crise terrível. E eu me lembro que nesse momento, eu participei de um retiro da igreja chamado Moriá, que inclusive é bonde com força, viu? Da Estância Paraíso, do pastor Ezenete. Fui, isso há uns 14 anos atrás. E lá, eu cheguei, eu me lembro que foi a primeira ministração, eu cheguei lá assim, estava meio em crise com Deus, não entendendo algumas coisas. E quando eu cheguei lá, a ministração, eles colocaram um CD de áudio. Estou confessando meu pecado, que graças a Deus já pedi perdão há muitos anos. Eu falei assim: não, pelo amor de Deus, um CDzinho de áudio, nem um videozinho, nem um irmãozinho para pregar lá, não. Poxa, gente, isso foi a última vez, foi o último momento que eu me lembro de que eu tive condição de pensar alguma coisa. O resto foi só o UFC, combate espiritual. Eu pensei que eu ia morrer naquele dia, de tanta presença de Deus, de tanto confronto de Deus na minha vida. O pastor que estava ali ministrando aquele áudio, o pastor Marcos Scott, ele trouxe uma palavra, aquilo ali entrou como uma espada dentro de mim, e eu me vi na lona assim, tanto é que os pastores amigos me passaram, perguntaram assim: e aí, como é que você está? Eu falei: estou morrendo. Jesus amado. E eu me lembro que naquele momento ali, Deus falou comigo assim, algo que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou comigo assim: sabe o que você fez até hoje? Eu falei: sim, Senhor. Ele falou comigo assim: você não fez para mim, você fez para você. Eu falei assim: nossa. Aí ele falou assim: você já recebeu a recompensa, mas eu até hoje não recebi nada. Gente, eu já tinha mais de 10 anos que eu estava liderando. Eu pensei assim: 10 anos que eu liderei, fiz um monte de coisa e Deus não recebeu nada. Ele falou: porque você fez para você, você não fez para mim. Pensa um ser humaninho com vergonha. Se eu pudesse enfiar a cabeça no buraco, eu enfiava e não saía dali. E o Espírito Santo foi falando comigo, e ele falou: olha, eu não recebi, foi palha, foi tudo queimado pelo fogo e ficou. Porque, gente, até um negócio desse servir a obra de Deus. Um negócio você fala: não é possível que você vai fazer para você, eu consegui. Sério.
Olha como é que a gente é. A Bíblia fala que o solitário busca o seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Deus sempre nos repete algo que pode ser óbvio. Você precisa de olhar para o outro. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado aí. Gente, até a gente que é casado, se não vigiar, a gente fica olhando só para a gente. Muitos dos problemas do casamento é justamente porque a gente olha só para a gente, não olha para o outro. Você está errado, eu não. Você faz, eu não. Não é? Nós somos assim, tendenciosos. E Deus sempre está repetindo: ei, pare de olhar só para você, olhe para o outro. Na igreja é assim, se nós formos olhar, ninguém vai fazer nada, porque todo mundo tem um monte de coisa para fazer, a agenda é lotada. Se você for olhar as suas obrigações, você jamais vai servir. Você diz: não, pastor, no dia que eu aposentar, eu vou estar tranquilo. Nada, aí você compra um sítio e vai cuidar lá do sítio. Aí você fala: não tenho tempo, porque eu tenho um sítio. Comprar uma casa em Praia Sonho do Mineiro, eu vou para lá. E não vai. Não, agora chegou os netos, e aí assim, né, os netos vêm, e aí domingo fica cheio, não dá para ir na igreja. Ei, se você olhar, você não vai fazer nada, a vida inteira, é assim. Mas Deus nos chama a nos preocupar com o outro. Isso não tem a ver só com as quatro paredes da igreja, tem a ver às vezes com pessoas que estão ao nosso lado. Ainda mais hoje que a gente tem tanta gente morando em apartamento, né? A gente mora do lado da casa de alguém e a gente nem sabe que tem alguém passando por necessidade ali do nosso lado. A gente diz: não vou fazer isso não, né? Por que Deus repete isso? Porque Ele sabe que a gente tem a tendência de só olhar para nós. E a gente até admira e diz: que bênção aquele irmão que vai para a Índia, oh glória. Mas eu, Jesus, eu te repreendo, não fala isso não. A gente fala: nossa, que bênção os irmãos servindo na igreja, eu fico admirado. Mas a gente fala: Senhor, não dá para mim não. Por quê? Não é porque você seja diferente de mim, porque todos nós somos assim. Deus nos chama e repete para a gente: ame o seu próximo. Segunda coisa que Deus fala aqui com o povo, e hoje Ele fala com a gente também: Deus não se cansa de nos chamar à fidelidade a Ele. Interessante, porque o verso 5, olha aí o verso 5, e aí dá para pregar em cima só do verso 5. O verso 5 é uma pregação prontinha. Olha o 22, verso 5. O verso 5, ele vai falar de 5 princípios básicos de uma vida piedosa. Olha o que diz o verso 5: mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Falei 5, né? Na verdade 6. Guardem fielmente o mandamento e a lei que o Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, apeguem-se a Ele e sirvam de todo o coração, de toda a alma. Primeiro, ele fala sobre guardar fielmente. Segundo, amar. Terceiro, andar. Quarto, obedecer. Quinto, apegar-se. Sexto, servir. E por que Deus fala com aquele povo? Porque Ele sabia que na hora que eles fossem para a sua terra, entrassem no descanso, a tendência é que eles iam relaxar e iam querer ficar na vida boa. Gente, eu não sei se você conhece a história, mas a Bíblia conta que quando Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei, foi o suficiente para ele ficar lá em cima, e o povo lá embaixo fez um bezerro de ouro e começou a adorar outro Deus. Não demorou muito. Por isso eu falo que Jesus tem que estar na veia da gente toda hora, porque se você ficar afastado de Deus um segundo,
Diga para a pessoa que está do seu lado assim. Diga para ela assim, olhe para ela e diga assim: 1 segundo longe de Deus dá ruim. Dá muito ruim. Mas fica muito ruim, queridos. Mas fica um negócio complicado. Você é casado, aí passa lá, ó, uma piriguete endemoniada. E você está fraco na fé, e ela fala assim, ó. Se você está quente, você fala, eu repreendo agora Satanás, endemônio dos infernos. Mas se você está fraco, se você está alimentando besteira, ouvindo os caras lá no emprego falando um monte de besteira, fala, eu pego outras mulheres mesmo. Aí você fica com esse demônio na sua cabeça aí. Você, irmã, fica lá, tá lá e vê lá na academia os irmãos, os moços lá saradão, né? E aí você vê o seu marido com essa manta de gordura, né? E aí você fica olhando, aí você está crente, você fala, demônio dos infernos, para trás de mim, inimigo. Mas vai ficar fraco para você ver. Não, pastor, eu não tenho dificuldade nessa área. Irmã, o hormônio não converte. Não converte. Não converte. E aí você fica dando mole. É isso. É a verdade. Se você não tiver com Jesus coladinho com você, dá ruim mesmo. E é isso que Deus está falando. Ande comigo, guarde-me, segue-me, anda comigo, apegue-se a mim. E por que Deus repete isso sempre para a gente? Porque Ele sabe que a gente se esquece, a gente faz desentendido, a gente entrega a si mesmo, é um negócio complicado demais. Diz a Bíblia que o nosso coração é desesperadamente corrupto. O negócio é feio. Fala com a pessoa que está do seu lado assim: sem Jesus, o negócio fica feio. Fica, gente. O problema é que a gente ouve uma palavra dessa e Deus não grita não. Deus, né, faz assim, fala, seja fiel. Porque Deus nos chama e repete para a gente coisas que todo mundo aqui está cansado de saber, inclusive eu. Por isso que tem que estar no nosso espelho, tem que estar em toda hora lembrando, porque a palavra de Deus, por isso ela precisa ser renovada todos os dias da nossa vida. A terceira coisa que me chama a atenção aqui está exatamente no verso 6. Deus lembra aqueles homens das suas promessas. Sim, exatamente isso. Deus lembra ao povo e diz assim: olha, lembrem-se, eu prometi e eu agora, o que ele faz? Ele abençoa. Josué abençoa, e o texto bíblico diz que aqueles homens puderam levar toda a riqueza adquirida naquele tempo. Ou seja, Deus promete e Ele cumpre. Mas se tem uma coisa também que Deus precisa de sempre repetir para nós, é a sua promessa. Deus sempre tem que nos lembrar. Lá em Pedro diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, para que ninguém pereça. A Bíblia também diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que Deus disse, Ele cumpre. Só que eu, você, vamos aqui ser bem sincero e franco, a gente, depois de um culto desse, oh glória, mas na hora que você sai ali, chega, o pneu está furado, e você não tem dinheiro nem para pagar o borracheiro, você fala assim: ah não, misericórdia, o negócio está ficando ruim. E aí você passa mais à frente, aí passa num buraco, fura os 2 pneus, você fala assim: se está ruim, tem como ficar ruim? Pior, tem, olha aí. E as promessas de Deus vão tudo ali no pneu naquela hora.
Você fala assim: Jesus, tem misericórdia, Senhor. Eu lembro, eu estava indo para a igreja, lá em Vitória, e aí estavam tendo uma obra lá na avenida principal lá, e eu passei a noite. E aí na hora que eu estava passando a avenida, tinha estava tudo escuro, e aí tinha um pedaço de meio-fio na rua. E eu me assustei com a mulher da frente que passou e quase capotou o carro. E eu, assustado com aquilo, eu não vi. Eu peguei o carro e passei nessa pedra. E a outra caiu num buraco, furou os 2 pneus. Eu estava indo para a igreja. Claro que naquele dia eu não estava tão crente. O que eu fiz? Murmurei na hora. Na hora eu falei: Senhor, nem para ir para a casa do Senhor o Senhor está me poupando? Esqueci. E o irmão estava indo para a igreja, no culto dos jovens. Liguei para o líder, para o pessoal lá, falou: começa o culto aí, porque o negócio complicou, estou sem pneu. E aí cheguei no borracheiro, falei: ih, rapaz, perdeu os 2 pneus. E eu estava duro, gente. Misericórdia. A hora que o borracheiro falou, ele ficou com tanta dó de mim, ele falou assim: você quer que eu te empreste um pneu? Eu falei: ô moço, por favor, que o negócio não está bom. A roda estragou, o pneu arrebentou. Naquela hora eu não lembrei de nenhuma promessa de Deus. E olha, pastor, viu? Porque Deus precisa nos lembrar das suas promessas, porque muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que às vezes você recebe da parte de Deus aqui, mas é ali já vem a tentação para te esquecer do que Deus te prometeu. Deus falou com aqueles homens e Ele repete dizendo: eu vou te abençoar, eu te abençoo. E é exatamente o que Deus está dizendo para você e repetindo para você. Olha, quantas vezes Deus já prometeu para você algo e Ele repetiu outras vezes? Quanto já teve essa experiência? Levanta a mão. Deus prometeu algo para você e você teve a experiência de ouvir de novo, porque Deus repete, Ele fala conosco, e não é porque Ele nos acha burrão, nem nada disso, é porque Ele sabe que nós esquecemos, porque as lutas, as crises, as dificuldades, muitas vezes abafam aquilo que nós cremos. Se Ele disse que Ele vai prover todas as coisas, Ele vai prover. Se Ele disse que Ele vai alcançar a nossa família, Ele vai alcançar. Mas o que acontece é que as lutas, as dificuldades, os problemas às vezes sufocam aquilo que nós muitas vezes temos a certeza de que vai ser. Porém, quando nós viemos e passamos por situações, parece que a gente esquece de tudo. Mas como o Senhor não desiste de nós, Ele diz: eu lembro você que eu prometi, eu vou cumprir. Deus repete as suas promessas para os seus filhos. Se eu pudesse falar ou dar um outro título a essa mensagem, eu diria: os ecos de Deus. Como Deus, como a sua palavra ecoa e vai falando conosco sempre, sempre e sempre. Você vem num culto, o pastor prega, você vai no outro culto, outra pessoa prega, e parece que é a mesma coisa. Diz: gente, o que Deus está querendo falar comigo? Você vai na reunião de oração, Deus fala na reunião de oração assim. Você vai na célula, Deus fala. Você vai ligar o rádio, você vai ligar no YouTube, Deus fala com você uma palavra. Por quê? Porque Deus sempre nos lembra das suas promessas. Nessa noite, Deus nos chama a repetir, a ouvir as repetições dEle, e nós crermos em suas palavras e suas promessas. O que Deus está repetindo para você, talvez seja: lembre-se do seu próximo. Talvez seja:
sejam fiel a mim. Talvez seja, lembre-se da minha promessa, ou talvez seja tudo. Mas uma coisa que todas as três nos mostram um Deus que não desiste da gente jamais, e por isso Ele repete. Por que uma mãe repete a mesma coisa para o seu filho? Porque ele ainda não aprendeu e faz ainda de forma errada. Por que uma mãe repete as mesmas coisas para o seu filho? Porque ela ama e quer o bem para o seu filho, para a sua filha. Porque Deus repete as coisas para a gente? Porque Ele nos ama. E Ele não desiste, mesmo quando nós não fazemos o que Ele tanto quer para nós. Diante disso, nós, ao ouvirmos Deus repetindo a mesma coisa, o que Ele quer de nós? Que a gente possa ouvi-lo. Eu queria que você então fechasse os seus olhos nesse momento. E orasse. O Espírito de Deus é que fala aos nossos corações. Eu só transmito a mensagem, mas o que Deus fala, Ele fala com você. E nessa noite de ceia, Deus nos chama a ouvir aquilo que Ele repete todos os dias para nós. Seja fiel, preocupe-se com o próximo, saia do comodismo que você está, saia dessa vida, creia nas minhas promessas. Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. E como essa melodia que diz que incomparáveis são as Tuas promessas, Senhor Jesus, nós reconhecemos o Teu amor e a Tua graça sobre nós. E nessa noite, Pai, ao ouvirmos a Tua santa palavra que nos ensina, nos exorta, mas nos chama para mais perto de Ti, queremos, Pai, ouvir-Te. Queremos, ó Deus, estarmos atentos à Tua voz, Senhor. Não nos deixe, Senhor, estarmos desatentos. Não nos deixe mais esquecer do que nós não deveríamos nos esquecer jamais, Senhor. Leve cada um dos irmãos e das irmãs aqui a compreenderem, a entenderem esse amor tão grande, que não desiste e não se cansa de repetir para nós. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse amor por nós. E nessa noite, Pai, nós entendemos isso. Em nome de Jesus.